Boa noite, pessoal. Vamos já começando aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Hoje iremos falar com eletrofisiologia. Que estão aqui. Boa noite, basquete feminino. Tudo bom, pessoal? Esperando o doutor Oi, entrar. Oi, boa noite, oi, doutor. Ale. É, Me chama de Bruno, vai, senão fica muito longo. Tudo bem? Tá bom, Bruno, tudo bem. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Eu tenho que falar, a Paulinha já está aqui, a Paula Helena, a Paula Lima, que ela no intermediou esse nosso contato. E como você sabe, as minhas lives não são só de basquete, não são só pessoas do esporte, também é utilidades públicas. E hoje você está aqui conosco, com seguidores, é de uma extrema importância, porque eu acho que as pessoas não se estão dando conta ainda o porquê do isolamento social, o porquê se proteger os entes queridos e também as pessoas que estão trabalhando na, nos, no, nos, no, aqueles que estão trabalhando nos essenciais, como vocês, doutores, os supermercados, vários os hospitais, todo mundo. E eu estava conversando com a Paula esses dias e eu falei assim, cara, eu preciso, tem que ter uma mensagem, explicar para as pessoas o que é uma intubação, o que é um respirador, que eles acham, ah, tô nem aí, tô aí na rua, como outro dia eu fiquei sabendo que teve rachão de basquete, tá tendo rachão clandestino e já morreu um de Covid. Sério? Então, sério, rachão de basquete. Eu fiquei sabendo 2 dias atrás numa live. E morreu já um de Covid e foram 3 infectados. Em São Paulo. Não estou falando em Longico. Então, essa é muito importante o senhor estar aqui conversando esse bate-papo. O público também pode participar, alguma pergunta, dúvida ou esclarecimento. E, por favor, se apresente que eu já falei demais. Nossa, Ale, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Nossa, é um orgulho estar aqui na tua frente. Você viajou o mundo, cara, muito legal. Você da minha idade, você conheceu tudo que é canto. E parabéns por tudo que você está fazendo. Essas lives agora, essa, vamos dizer assim, teve muita coisa ruim desse processo que a gente está passando, continua tendo. Uhum. Só que acaba que, de alguma forma, a gente aprendeu formas de conhecer pessoas diferentes. Assim, eu tenho contato com gente, eu consigo falar, eu tenho falado com mais frequência com meus familiares, que às vezes eu tenho parentes que estão em Portugal, que são de lá, que moram lá. Tem algumas amigas e alguns amigos que moram, que viajaram o mundo e se radicaram em alguns lugares. Então, acaba que a gente se habituou tanto a conversar com os outros pela internet hoje, que a gente está conseguindo, de alguma forma, mesmo nessa situação, estreitar um pouquinho mais o laço com algumas pessoas que a gente perdeu, que a gente não tinha tanto hábito de usar live, fazer live, usar Zoom, usar tudo isso. Sei lá, eu não tinha, pelo menos, eu tive que aprender isso agora. Ale, eu sou cardiologista, eu trabalho no Dante Pazanese, que é um hospital público. Uhum. Eu trabalho dentro de cardiologia, tem um pedacinho que chama eletrofisiologia, que é um pedaço que trata só de arritmia cardíaca. Então, ritmo acelerado, lento, marca-passo, essas coisas todas caem dentro de eletrofisiologia, estimulação cardíaca. Uhum. Então, dentro de cardiologia, a gente pegou um pedacinho para tentar trabalhar um pouquinho melhor. Mas aí acaba que no final, agora todo mundo está fazendo tudo. Então, você tem oftalmologista dando plantão em UTI, você tem radiologista comunicando as famílias. E, assim, outra coisa que mostrou um ponto bom da humanidade nisso aí, não da doença, obviamente. Um ponto bom da humanidade que muita gente tinha perdido, eu acho, que é a gente conseguir tentar se esforçar para ser criativo, para ter alguma forma de tocar o outro. Que a gente tem muita gente que, sei lá, a gente vivia muito o nosso casulo, né? Então acho que isso aí mostrou que o mundo é maior, que tem complicações, que tem situações que merecem mais atenção do que, sei lá, do que a briguinha no trabalho, a discussão do chefe, o problema que não chegou no horário, alguma coisa assim, sei lá. Então, tentar tirar uma coisa boa de tudo isso que a gente está passando. Como é que você está passando por aí? O que você está fazendo? Além das Eu lives. tô na Eu acompanhei sua segunda, live ontem. eu tô na segunda quarentena, né? Porque minha irmã mora na Itália, é de Bérgamo, então você imagina, foi pesado. Eu já tô na segunda, porque ela chegou um momento, eu confesso que ficou baqueada
E na realidade foi difícil, que eu tive que levantar. Eu sou órfã, né? E o marido dela também, o meu cunhado é órfão. E com uma criança de 3 anos, 2 anos, vai fazer 3 agora em julho, dentro de casa. E chegou um momento que foi barra. Eu falo porque também o padrinho do meu sobrinho é médico do primeiro hospital de Bérgamo. Então você imagina. Não foi fácil, não. Já estou na segunda, estou aqui sozinha. Já muitos amigos meus ao redor do mundo. Hoje até recebi uma mensagem de uma amiga minha que jogou comigo na Itália, falando assim: o que vocês estão fazendo aí no Brasil? Eu vi na televisão agora a situação que tá, e é isso que eu estou tentando fazer, não só por eu ter passado isso, já estou passando já faz tempo essa quarentena, né? Porque é a mesma coisa que você tá em quarentena e tá com a irmã com quarentena, todo mundo em quarentena do outros lados do mundo. Até eu tenho um primo que está em Nairobi, então lá a situação é pior, não pode sair mesmo, que se acontecer alguma coisa, vai. E tentando passar essas informações para a população. Então, Bruno, eu gostaria que você começasse a explicar para o pessoal, os seguidores que estão aqui, até a Respira Soluções estão aqui. Obrigadão pelo apoio de vocês, nós vamos falar do projeto de vocês. O que é um respirador? Porque tem gente que acha que é um respirador de pó ainda. Não sei, porque eu tenho medo de pegar o vírus e ser entubada, porque nunca se sabe. Eu posso ser sangue e não ser uma gripezinha. Ó, então, não sai daqui. Eu vou mostrar um respirador, mais fácil. Sim, muito obrigada, doutor, por estar mostrando tudo isso para nós. Nossa, meu áudio aqui do... Ó, pronto. Isso aqui é um respirador. Ah, sim. Porque as pessoas estão achando que é o... Acho que é o... É um, sei lá. Sei lá que elas estão achando o que é. Esse aqui não está exatamente funcionando, por isso que ele está aqui até. Esse respirador, que a gente chamava de respirador e ventilador. Então as palavras vão trocando. O pessoal, quando fala ventilador, fica até mais confuso, que tem o de teto. Mas, assim, esse aparelho foi criado lá há uns 70, 80 anos atrás. E o que aconteceu? Teve uma época que teve uma epidemia de pólio. Se não me engano, começou na Suécia, eu acho, Estocolmo, e eles pegaram e um monte de gente não conseguia respirar. E eles criaram uns pulmões artificiais, que era como se fosse um tubo que a pessoa deitava dentro e o tubo puxava o ar e soltava o ar para a pessoa. E isso funcionava até determinado ponto, mas assim, você tinha que deixar a pessoa deitada dentro de um vácuo. Então você não tinha como fazer higiene, a pessoa tinha que ficar definitivamente parada de passar a doença. E depois disso, eles fizeram o contrário. Então, ao invés de botar a pessoa inteira dentro do aparelho, com a sua cabecinha de fora para puxar e soltar o ar, eles criaram um aparelho que, através de um tubo, ele empurra ar para dentro e solta o ar. Que esse aqui foi uma primeira geração, eu acho, porque na época da epidemia, eles fizeram, os médicos e estudantes de medicina de muitos lugares começaram a fazer revezamento, de ficar apertando aquela bolsa, entubava a pessoa e ficar apertando aquela bolsa. Ficou inviável. Aí dali começaram a criar os ventiladores. Os ventiladores, eles permitem que a pessoa que esteja com algum grau de falta de ar, que não permita aquela oxigênio de sangue suficiente, ela tenha esse suporte do oxigênio enquanto ela não consegue respirar sozinha. Você usa para um monte de coisa. Você usa para operar a pessoa, aqueles aparelhos. Sim. Então você precisa operar a pessoa, precisa estar respirando com apoio. E você usa no caso de pneumonia, ou como é a Covid, ou uma infecção muito grave, você precisa oxigenar mais o sangue do que a pessoa consegue puxando e soltando. Você entuba, você coloca um tubo de silicone ou algo parecido pela boca até o pulmão, até próximo do pulmão, e esse aparelho empurra ar para dentro e tira o ar de fora. E ele vai fazendo isso. Então isso que é o respirador. Então, Bruno, o que acontece? Tem muitas pessoas que não conseguem ser entubadas. Já aconteceu, tem casos, não só no Covid, estou falando, tem casos que tem. Porque as pessoas acham, eu vou lá, tem um respirador, então tá tudo bom. Porque eu acho que as pessoas estão pensando isso. Porque é impossível. Eu fico até indignada. Depois que eu fiquei sabendo do rachão do basquete, aí eu fiquei mais indignada ainda, entendeu? Porque é impossível. São pessoas que têm informação, todo dia tá falando sobre isso, e eu não entendo ainda, não entra na minha cabeça. Em relação à intubação, que eu acho que o pessoal, não sei, perdeu.
perdeu o medo um pouco. É porque o que acontece? A gente hoje tá numa discussão política gigante, tá uma bagunça. Então, tipo assim, todo mundo tá encarando isso como se fosse só, torcida de futebol. É assim, Aham. se eu jogo no time A, eu acho que tudo que tá no time B tá errado. Se eu jogo no time B, tudo que tá no time A tá errado. E, na verdade, tem uma situação que tem gente pegando uma doença grave. Assim, é uma doença... Sim. Assim, não faz diferença se a gripe suína era pior ou melhor, se a peste bubônica era pior, se a varíola, como é que era. Cada um tem um nível de doença. Vamos dizer assim, Sim. tem taxa de infecção. Todas as taxas estão erradas de alguma forma. Porque todos esses negócios que a gente coloca, tem gente que está fazendo diagnóstico a menos, porque não tem teste suficiente, está acabando a situação, os testes. Não Sim. tem, não tem como testar todo mundo. A gente não tem 200 milhões de testes, está acabando. Está acabando em alguns lugares, até aquele Cotonete vai fazer teste. Então, assim, a gente não vai Aham. conseguir testar todo mundo. Então, a gente está subestimando as pessoas que estão doentes, que tiveram contato. Vamos dizer um cenário assim, se a gente pegar todo mundo, o Brasil inteiro, testou todo mundo hoje, deu certo, descobriu todo mundo que está doente e quem não está. Vai chegar um momento que muita gente, a maior parte das pessoas não teve a doença e cada vez mais as pessoas vão ter tido contato com a doença, vão ficar imunes ou não vão ficar imunes, ou, que é o pior, vão pegar a doença da forma mais grave, vão precisar de um hospital ou coisa além disso. Só que a gente não sabe esse número. A gente estima que não seja tão alto quanto os piores cenários falam. Mas também não é tão baixo quanto as pessoas que estão com uma visão muito pragmática, vamos dizer assim, uma visão muito prática, também estão com o número errado. Então, a verdade é que ninguém sabe o número. A gente sabe que pessoas morreram, por exemplo, na Itália. E eu espero que sua irmã está bem, deu tudo certo lá, a propósito. Tá tudo certo, graças a Deus. Até o padrinho do meu sobrinho, que eu fiquei aqui orando porque estava no batalhão de frente, ele é o primário do Humberto Primo de Bergamo. Não aconteceu nada com ele nem com a família. Bom, ótimo. Graças a Deus. Então, Sorte. é, aí as pessoas pegam e estão criando uma polêmica em cima que o problema não é em si a doença. Hoje eu acho que, na verdade, não é nem um problema de saúde pública, para ser muito sincero. É um problema mais de logística. A gente não sabe quantas pessoas vão precisar de apoio de um hospital em determinada cidade. E não sabe se na cidade do lado vai ser o mesmo número de pessoas. A gente não sabe como Sim. transportar as pessoas de um lado para o outro. A gente não sabe se a gente monta muito leito de UTI num lado e leito no outro. Então, assim, é um problema hoje de logística. A gente está aprendendo. A primeira doença nova, mentira dizer Uhum. isso, assim, é uma das primeiras doenças novas que atingem todo mundo, acho que desde a década de 80, quando começou o HIV O a HIV. espalhar. Que era uma época Sim, assim, eu sim. peguei a faculdade alguns anos depois, mas ninguém sabia como é que era, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém estava aprendendo como ajudar os outros. E a gente está na mesma situação agora. Então, o Luiz Martinon, doutor, por favor, demonstre de forma lúdica como esse Covid-19 é devastador. Tá. Ó, essa Covid, não é esse Covid, é essa Covid-19 é devastador. É, Lucas, ó, a Covid é uma pneumonia viral. Assim, apesar de ter um monte de coisa diferente, no final o vírus invade o pulmão, invade o corpo e o pulmão começa a fazer alterações que dificultam a troca de oxigênio e gás carbônico. E isso você começa a cair a saturação de oxigênio no sangue. Só que por alguma razão, no corpo da pessoa, essa doença em especial, vamos dizer, quando começou a cair a saturação no sangue da pessoa, 94, 93, em outras doenças a gente começa a ficar cansado, fadigado, a gente nota que está piorando, chega no hospital e dá tempo de você preparar o oxigênio, o catetezinho nasal, medicação, corressor, alguma coisa assim. Qual que é o problema dessa doença? Primeiro que essa doença engana muito. Tem gente que tem essa doença com palpitação, tem gente que tem essa doença com dor de cabeça. Eu tive Covid, a propósito. Fiquei 14 dias em casa. Para mim, foi um nariz entupido, como se fosse uma rinite, e uma dorzinha de cabeça e um sono absurdo, lá pelo 7º, 8º dia, que é quando fica pior. Eu acordava e dormia o dia todo. Passei um dia na cama com sono. Para mim foi leve, para mim foi tranquilo. Mas tem gente que está evoluindo muito mal.
E essa doença engana muito, porque ela vai baixando o nível de oxigênio no sangue, baixando, até um ponto muito perigoso. E a pessoa não nota isso. A pessoa não fica cansada. Fica um pouquinho cansada, normal. Mas assim, quando chega num nível muito perigoso, dali para a pessoa ficar muito cansada e precisar ser entubada, é questão de minutos. E às vezes a pessoa está em casa Nossa! esperando e passa muito mal em casa e não consegue chegar no hospital, porque ela ficou aguentando o máximo que podia, entendeu? A gente vê muito isso, as pessoas que eu não estou diretamente na linha de frente, em muitos hospitais, estou tendo muito contato. Em alguns hospitais que eu trabalho, a gente viu umas situações como essa, que acaba que a pessoa está muito bem, está conversando com você, ela está indo bem e de repente você vira para o lado, faz alguma coisa, a pessoa começa a passar mal, falta de ar e desmaia, você precisa correr fazer as coisas, entendeu? Então isso está acontecendo muito. Essa é uma doença que dá uma falsa sensação de tranquilidade e de repente afunda. O problema é esse. A gente está aprendendo a lidar com ela ainda. Não sei se... Ok. Espero que tenha ficado bem claro, pessoal. Mas aí nós vamos com as perguntas. Tem uma outra aqui do André Lobisomem. Tudo bom, André? É lá de Arco Verde, Pernambuco. Quanto tempo para o vírus se manifestar? Entre 2 e 14 dias do contato. Assim, a média é uns 7 dias. Mas teve gente que teve com 2, 3 dias, teve gente que teve com 14, 15 dias, da hora que você tem contato com o vírus. Só que o problema é que nesse período, pouco depois de você ter contato, se você for infectado, você começa a espalhar sem sentir nada, até começar os sintomas. Então, assim, se estima que entre 2 e 14 dias, mais ou menos. E o pessoal dos Ok. esportes, como é que tá? Eles estão tirando essa coisa terrível do racha de baixo. Bom, isso aí agora que está espalhando. No Rio eu já sabia, na zona norte do Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, que tinha alguns. Um amigo meu é líder comunitário, até começou a trancar as quadras. Aqui em São Paulo eu fiquei sabendo fazem 2 dias, que eu tô até procurando mais informações, mas isso é terrível, porque também futebol, as peladas tem lugar que não parou, ainda mais no centro da cidade. Conheço 2 quadras aqui no centro, eu moro no centro. E estão jogando, entendeu? Então fica difícil, porque agora não é questão. Eu acho que agora, Bruno, não é questão política, é questão social. Se as pessoas não colocarem na cabeça que o isolamento social é importante, como foi nos outros países que estão saindo, principalmente na cidade de São Paulo, fica com guerra do não sei o que, como a guerra do A e do B. Eu não estou falando de partido político, eu não gosto de política e não falo, eu estou falando de utilidade pública. 2. É isso aí o que está acontecendo. Gente não comprar roupa no braço. Nós precisamos comprar roupa nesse momento. No UOL ontem saiu foto de nego no braço comprando roupa. Eu não entendo. Churrasquinho aqui, churrasquinho ali. Tem relatos de pessoas e família do Rio de Janeiro, tipo, da minha vizinha que mora aqui em São Paulo, falando que de um churrasco morreram 4 na mesma casa, vizinho da rua dela. Entendeu? Então é a consciência que as pessoas não estão entendendo. Entendeu? E o difícil é isso. O Wilbernon Júnior está perguntando, doutor, é verdade que a Covid está causando mais mortes? Wilbernon, espera aí um pouquinho. Mais mortes, espera um pouquinho, que o AVC, mais infartos, tem causado mais infartos do que o AVC? Ele, na verdade, tem feito bastante infarto, bastante AVC. Porque boa parte das pessoas, depois de um tempo, eles começam a fazer umas alterações na coagulação do sangue. Então, ele começa a formar coágulos dentro do coração ou dentro do corpo. E eles vão para o pulmão, ou vão para frente, ou para o cérebro. E ele também causa inflamação no músculo do coração. Então, tem algumas pessoas que estão tendo alteração que a gente chama de enzima cardíaca, para quem não tiver habituado com esse termo. As enzimas, sempre que você faz qualquer lesão do músculo cardíaco, a célula morre ou rompe, e ele começa a soltar um pedaço da célula do músculo cardíaco dentro do coração, dentro da circulação. Você pega no sangue, são as enzimas.
Então, se você encontra enzima no sangue, quer dizer que saiu do coração, então morreu alguma coisa no coração. Um pedacinho, que seja uma célula, 2 células, mas começa a liberar. Então, isso é o tipo infarto. Então, esse vírus está causando muita lesão do músculo cardíaco e está causando muita trombose, que é a coagulação do sangue. Isso aí está acontecendo bastante, bem mais do que a média. Isso é uma outra característica desse vírus. Até o pessoal do CIRO está fazendo uns testes para ver se, de repente, tratar anticoagulando a pessoa se tem benefício ou não. Eu espero que o pessoal encontre um resultado favorável, assim. O Lucas Martinon até fez uma colocação aqui. Sou corretor de seguro, tenho um cliente que é fisioterapeuta. Ele disse que nas 2 últimas semanas ele teve de 3 a 6 pessoas em óbitos por dia. Isso é muito triste, é verdade. E falando sobre isso que você falou que o princípio ativo é heparina. O que está acontecendo? Eu tive com um infectologista acho que 2 semanas atrás e as pessoas... O que acontece hoje, Bruno? As pessoas estão tomando remédio que acham que vão proteger do Covid. Tem farmácia aqui em São Paulo que acabou os remédios para pessoas que têm o princípio ativo é heparina. Eu já tomei porque eu morei na Europa, lá eu tive início de trombose de tanto voar de um lado para o outro, né? Então, por isso que eu estou falando. E as pessoas acham que vão ficar imunes tomando remédios que aqui, graças a Deus, não vende injetável na farmácia no Brasil, graças a Deus, né? Tomando esse remédio vai ficar imune ao Covid. Você pode explicar quando o gancho do coração aqui do AVC, tudo, falando sobre a questão desse medicamento, por favor? Que ainda está em teste esse para ver se vai funcionar ou não em certos casos. Tá tudo em teste. Tá tudo em teste. A ideia disso é que se você tiver algum coágulo, vamos sair do Covid um pouquinho. Se você fez uma trombose na perna, foi na perna. Pronto. O perigo disso aí é que se faz a trombose na perna, ou seja, a tendência da veia é sempre empurrar sangue de volta para o coração. Tudo que é veia Isso traz mesmo. sangue do coração. Tudo que é artéria tira sangue do coração. Então, assim, se você faz uma trombose na veia, quer dizer que você fez algum coágulo na veia e tem chance disso aí para o coração dar algum problema. Vai entupir alguma coisa. O coração vai empurrar para frente. Ou ele empurra para o pulmão, ou ele empurra para o cérebro, perna, tudo isso. Então, assim, quando você encontra trombo na perna, você tem que anticoagular, que é uma forma de você deixar o corpo tentar desfazer aquele trombo naturalmente. Então, você faz o quê? Porque se você deixar o trombo ali, o trombo gera trombo. Então, a trombose começa a juntar mais coisa e aumentar mais ainda. Alguma hora está tudo entupido. Entupido, o sangue não circula. Então, você usa heparina, você usa esses anticoagulantes, tudo isso, como uma forma de deixar o coágulo se dissolver sem juntar mais coisa. Qual o problema de você tomar isso aleatoriamente? Quando você corta o dedo, você quer que faça um coágulo, você quer que tampe. Se você cortar o dedo e você estiver descoagulado, ele vai sangrar, e sangrar, e sangrar, e sangrar. Ninguém morre de um corte de dedo, mas imagina se você caiu andando de bicicleta, se você bateu com a cabeça, se você se machucou, furou alguma coisa na barriga mesmo, você vai sangrar. Então, se você estiver descoagulado, você vai sangrar mais. Então, você se coloca num grupo de risco que você não estava. O problema de ficar tomando esses remédios à toa é isso. Com certeza. As pessoas estão aqui. O Roger Pecete está perguntando aqui: existe uma estatística do número de pessoas que precisam de ventilação mecânica e se recuperam? Eu não tenho esse dado, depende de hospital para hospital. Tem um hospital que eu trabalho que está com uma casuística muito boa. Na verdade, a grande maioria das pessoas no Covid que tem necessidade de ventilação mecânica, elas recuperam hoje. Tem alguns grupos que estão, assim, aparentemente num risco maior. Aquela primeira galera que a gente aprendeu foi idoso, hipertenso, diabético, tudo isso. Aqui no Brasil mudou um pouco. Aqui no Brasil, metade das pessoas que estão tendo complicação grave são mais jovens, abaixo de 60 anos. E uma coisa que não dá para... Ainda não tem vamos dizer assim, uma documentação muito clara. Mas parece que pessoas que estão acima do peso, e não precisa ser obeso mórbido, acima do peso gordinho mesmo, assim, eles estão tendo mais dificuldade de ficar fora do ventilador. Tem maior chance, a pessoa que está mais gordinha tem maior chance de ir para a ventilação e para o respirador. Entendeu?
Então, assim, provavelmente a maioria das pessoas que vão para o tubo saem do tubo. E o tempo não está ficando tão prolongado que nem é na Itália, era na Itália antigamente. Antigamente se entubava muito cedo. Agora a gente aprendeu que talvez deixar a pessoa respirar um pouquinho naturalmente seja bom. Você entuba mais próximo da necessidade absoluta. E são pessoas que estão ficando menos tempo no ventilador, que está sendo uma coisa boa também, uma coisa positiva. Boa. Eu quero cumprimentar aqui o Jardel Gregório, do atletismo, está na live também, está lá dos Estados Unidos na nossa live. Isso é muito importante, um prazer você aqui. Quanto tempo, Jardel? Então, uma pergunta. Quanto custa um respirador hoje, um ventilador? Vamos, vai, como todo mundo fala respirador, porque a TV pôs respirador e fica respirador. Respirador tá ótimo. Olha, os caros estavam antes de Covid. Antes do Covid, você comprava um ventilador caro em torno de uns 50 mil reais, 60 mil reais. Um bem completo. E esses muito básicos, muito antigos, tipo esse que eu mostrei, você encontrava em loja de sucata por 400 reais. Esses das lojas de sucata de 400 reais, hoje, quebrado, está valendo uns 3.500 reais, 4 mil reais. O quê? Quebrado? Quebrado. Você encontra no Mercado Livre esses ventiladores quebrados. E assim, você não sabe nem se está funcionando, você não tem como validar, não sei se tem como reparar. Então, hoje está tudo superfaturado. Então, você encontra, esse negócio de ventiladores, até por isso a gente participou de alguns projetos nesse processo de... um que foi uma construção que o pessoal do Inovação Caetano está fazendo, que é um aparelho que aperta um ambu para poder, tipo, parece, como vários outros que estão sendo a base daquele negócio de apertar ambu. Está tentando construir ventiladores, são coisas mais simplificadas, mas que no momento de extrema necessidade podem ajudar. E como está difícil de você comprar ventilador, hoje, se você botar, vamos dizer assim, que custava 50, se você botar 200 mil reais na mão de alguém, essa pessoa não encontra um ventilador. Você pode até comprar, mas vai comprar e vai ser entregue em outubro. Ou você vai esperar que venha um avião da China, agosto, de Deus, não sei. Então, assim, hoje você não consegue nem comprar, nem se quiser. Tem uma perguntinha aqui da Lúcia Almeida. Ela pergunta assim, e esses remédios que estão em teste, por exemplo, que eu não aguento mais falar dessa... exemplo, da ivermectina e cloroquina. Ivermectina, gente, eu já recebi um monte de fake news e denunciei no fake news do Ministério da Saúde, porque tem gente tomando até ivermectina veterinária. Nem cachorro toma mais isso, tá? Então, ultimamente, os que estão sendo citados ultimamente, podemos alimentar alguma esperança em cura deles, em relação a eles? Essa ivermectina eu não aguento, Bruno. Já tem vídeo, tem gente tomando veterinário, nem cachorro mais. Eu trouxe gente na live falando sobre ivermectina veterinária. Tem gente tomando veterinária. Você não acredita? Ivermectina é uma droga excelente para verme e piolho. Se você tiver com verme e piolho, você pode usar com certeza, que é uma droga ótima. Então, os piolhos não gostaram dessa propaganda. O que acontece? É brincadeira. Quando você tem uma pandemia, qualquer pandemia, os centros de doença americanos, eles pegam tudo que é droga, que se usa pouco, umas 200 drogas, e tacam em laboratório, in vitro, que quer dizer tudo em laboratório, e vê se eles conseguem matar os vírus nas plaquinhas. Então, tudo que sobrevive, que consegue matar o vírus, eles tiram. Um amigo meu comentou hoje que de tudo isso que dá certo em laboratório, 5% chega a ter alguma probabilidade de dar certo na pessoa. 5%. Então, vamos dizer assim, Sim. se pegar todas essas drogas, se pegar 100 drogas diferentes, o pessoal falou que dá certo, 5 vão dar certo. Então, já passou por várias peneiras. Uma das peneiras é essa. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Eu acho válido testar no sentido de teste e estudo clínico. Tem um monte de gente que fica brincando sobre... se você tiver um paraquedas que não foi testado pela Inmetro e você está voando, você pula ou não pula? O avião está caindo, você pula ou não pula de paraquedas? O que não foi testado. É que isso não é muito justo. Se alguém perguntar, você tem um saco de sal, você pula abraçado com o saco de sal ou não? Ou se você encontrou uma mochila no avião e está caindo.
Então, assim, a gente não dá para fazer um paralelo. Por que eu estou dizendo isso? A gente já tentou, a medicina, a gente já tentou tratar muita gente com muita coisa e deu errado. A gente descobriu que a pessoa que tratava morria mais do remédio do que não tratar. E por isso que você faz os estudos. Não é uma vontade, não é porque um remédio é barato, é caro. Tanto que tem remédio caro também que está sendo oferecido para a Covid, que também está funcionando mais ou menos. Não é pelo preço, nem pela disponibilidade. Cara, ia ser ótimo se não tivesse, se tivesse um comprimido. Ou o pessoal dissesse, sei lá, uma taça de vinho resolve. Eu ia adorar. Mas o problema é que se você der, se a pessoa tiver alguma complicação desse uso, ou se a pessoa se confiar nesse uso e a gente ficar esperando o resultado, e a pessoa complicar porque a gente ficou esperando o resultado, é pior. Então, por isso que eu estou falando, é um problema de logística. Hoje, a única coisa que a gente pode tentar fazer e ajudar tudo isso, os remédios estão sendo testados, mas, assim, tentar disponibilizar pessoal, que hoje está faltando, tem muita gente do corpo de enfermagem que está ficando doente e está saindo. Ou seja, você pode ter um leito de UTI montado. Se você não tiver uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, uma fisioterapeuta e um médico, o leito está vazio, o leito virou uma cama, por mais bem montado que seja. Você não tem quem consiga operar a pessoa para o leito ajudar. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue o máximo, por exemplo, criar cenários que o material humano a gente não consegue criar mais no susto. Assim. A gente queria. Se a gente pudesse ter mais gente, mais mão de obra de saúde para ajudar, seria ótimo. A gente está perdendo isso. Cada dia mais a gente perde soldados nessa coisa. E só que assim, o que a gente pode fazer de repente é montar estrutura. Estrutura que é o respirador, estrutura que é o monitor, estrutura que é um leito de UTI. Tem muito respirador que está por aí quebrado. Por exemplo, esse está quebrado. A gente vai tentar consertar. Então, Bruno, fala desse projeto de vocês, do Respira, a iniciativa de consertar os respiradores, porque agora nós estamos numa situação que é o mundo inteiro que está atrás de respirador, como você disse. Você pode chegar com 200 mil reais com uma mala cash e não vai achar respirador. Então, até onde tem leilão. Eu vou pagar não sei quanto. O cara chega, vamos ver o leilão. Tanto que teve até assalto aqui no Brasil já meses atrás, 2 meses no começo da pandemia, de teste, para depois vender a não sei quanto. Então, você poderia falar dessa campanha, dessa força-tarefa que vocês estão fazendo para tentar recuperar esses respiradores e pôr em uso e ajudar a população mesmo que precisa e mandar para o lugar que precisa, que não tem, que nós sabemos que tem cidades, mesmo aqui no estado de São Paulo, gente, não vamos falar mentira, tem cidade que não tem respirador, não é? Sim. Tem cidade que está faltando tudo. O que a gente pode fazer, na época, a gente começou com o projeto, a ideia era tentar montar uma forma de criar um ventilador novo, só que um respirador novo, só que isso é uma coisa muito complexa. A gente juntou gente de políticas públicas, gente de... Ó, o Respira tá mandando mensagem de novo. Oi, pessoal. A gente tentou montar gente, engenheiros, biomédicos, então a gente tentou juntar um time que pudesse tentar localizar onde é que tem esses respiradores quebrados e conectar com lugares que possam consertar. De uma forma até triste, a primeira pessoa que contribuiu, que foi Maroni, o senhor Maroni, lá do centro, ele tinha uma loja de sucata médica, ele doou monitores para uma prefeitura próxima aqui de São Paulo e ele consertou o primeiro respirador dele que estava quebrado na loja dele. E ele chegou a falecer de Covid pouco tempo depois. Ele pegou a doença e faleceu. Ai, não acredito! Eu o conheci assim, uns 15 dias antes, a gente ficou batendo um maior papo, pessoa super gente boa. E depois eu conheci ele e o sobrinho dele foram internados. O sobrinho está bem, felizmente, e ele chegou a falecer. E fez muita falta, inclusive, no resto do projeto. Depois disso, a gente conseguiu encontrar o time do Senai, da Vila Leopoldina, eles estão coordenando uma equipe para consertar. Lá, na verdade, não sei se você por acaso já foi lá no Senai, naquela unidade? Não, eu já passei na frente. É gigante. Por fora você não vê quão bem montado que tá. Uma estrutura linda. Você tem uma sala preparada para testar material cirúrgico. Você tem uma área toda montada para poder consertar arco cirúrgico, respirador, tudo. Isso era uma mega força-tarefa. Então eles conseguem captar o respirador de onde estiver, levar até lá, esterilizar tudo, consertar, testar e devolver.
Se por acaso não conseguem consertar por alguma razão, eles vão usar aquelas peças daquele como sucata para consertar os outros que vierem. Então, assim, isso funciona só para o SUS, é gratuito, eles não cobram nada, eles buscam a Ai, que peça, põem a peça legal! fora. E é o Senai de todo o Brasil. Lá no Brasil, no Rio, o pessoal da Land Rover que está tocando esse projeto junto com o Senai. Então, cada estado tem uma liderança. E o que a gente está promovendo, na Uhum. verdade, é quem tiver essas peças quebradas, que seja o Hospital do SUS, fazer contato, a gente faz o link, a gente localiza qual que é a unidade mais próxima, faz o link, dá os contatos da pessoa para ser buscado, consertado e entregue. É o que a gente está conseguindo fazer, na verdade, e a gente está fazendo na página do Respira, está fazendo atualizações sobre a doença, está fazendo um trabalho legal, está fazendo algumas lives também. Então essa foi aqui. Se você quiser de Uhum. novo bater um papo, eu vou ficar muito feliz também. A gente vai trocando, a gente vai também divulgar lá. Mas assim, a gente Uhum. está tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis que a gente consiga nos hospitais, gente que trabalha próximo do hospital que possa fazer esse contato. Tem telefone, tem e-mail, tem tudo para a gente tentar encontrar onde é que estão essas peças quebradas e botá-las de novo em uso para poder ajudar mais gente. A Ok. ideia Essa Eu tenho uma pergunta até pessoal que eu estava pensando hoje de manhã, eu comecei, eu me preparo ainda, sou como uma jogadora, me preparo até para conversar com os convidados. E vamos supor, antigamente era R$ 50.000 o respirador, né? Agora já tá. E, tipo, eu não sei, porque eu tava pensando, uma cidade, eu falo, tipo, uma cidade como São Paulo, nós temos mais de 10, grande São Paulo, tudo 10, 12, mais de 12 milhões de habitantes, ok. Não teria como, eu não sei, o que você pensaria nessa ideia? Baratear o custo do exame ou fazer meio a meio para todo mundo saber quem é o que está doente, quem é assintomático, quem não está doente? Não seria uma iniciativa até legal do que esperar a pessoa ficar doente? Porque se nós pagássemos hoje um teste, mais ou menos custa de 200, tem gente que acha 200, a R$ 500, mais ou menos. Já vi gente pagar até mais. Não seria mais fácil falar assim, ó, nós não podemos, o governo, sei lá, não tem como o Ministério da Saúde, não tem como nós pagarmos. Quem puder, cidades, vamos mobilizar por blocos e fazer preços populares. Porque eu fiquei pensando, porque o preço do agora, com você falando que no mercado agora está R$ 200.000, se põe a 150 mil, a R$ 150, a R$ 200.000, não é verdade? verdade. Vai ajudar muito para planejamento, a gente saber quem que já tem. E até porque a gente consegue usar isso para estimar quantas pessoas ainda vão ter. Se a Sim, gente porque o sabe. problema agora, eu conheço família que tem assintomático, pagou os R$ 400 e simplesmente o que aconteceu? Aconteceu de ter um filho assintomático. Ele Entendi. teve, mas não teve nenhum sintoma, nada. E aí, o que você faz com uma criança dessa? 14 anos, um adolescente desse? Numa Verdade. família que tem 5 pessoas. Entendeu? Eu fiquei, porque eu fiz o teste eu fiz o curso da Fiocruz, aí eu fico pensando tem dia. Até para entender, porque como eu trabalho com criança e adolescente, eu tenho que entender os primeiros sintomas, porque um dia vai cair a bomba nos professores de educação física, na escola. Não é Vai, verdade, Bruno? com certeza. Vai cair a bomba. Não tem. Todo mundo vai ser tocado por isso em algum momento. Não tem muito jeito. Você está no ar, a verdade é que está no ar. A gente tá no ar é uma forma de dizer, mas está em tudo que a gente toca o tempo todo. Seria O muito legal Ibenor quando a gente Júnior, tivesse. Oi? Não, desculpa, pode falar. Tem uma pergunta aqui, a última perguntinha do dia. O Ibenor Júnior, fala, Ibenor. Se puder, fala sobre o novo exame desenvolvido no ICE, por favor. fiquei muito feliz. Eu vi essa notícia hoje. Eu não consegui, para ser muito sincero, ler a fundo. O Einstein e alguns outros institutos públicos estão testando também, cada um está com o braço, de fazer uma forma de você testar o máximo de pessoas possível, que é isso que você estava falando. Se a gente conseguir ter uma estimativa de quem já pegou, quem falta pegar, quem está imune, quem não está, a gente consegue pelo menos fazer uma programação de o quanto que falta, qual o caminho que falta pela frente. A gente pode começar a planejar. Então,
eu espero que eles tenham, eu acredito se essa notícia correu e eu ainda sou meio receoso que essa notícia correu para mim em print de WhatsApp. Então até que eu tenha conseguido ler de algum jornal ou que eu tenha alguma informação lá do próprio Einstein mesmo, eu vou ficar até esperando um pouquinho. Nossa, eu recebi tanto print falso. Hoje em dia tá terrível isso. A gente recebe print de uma. Então, a fake news. Se é perante a remédio, eu falo que eu mando por aquele WhatsApp do Ministério da Saúde. Porque eu conversei com um amigo meu que até trabalha, ele não trabalha, ele trabalha na Fiocruz, no Rio de Janeiro, ele que me passou o telefone. Eu falei assim, eu não acredito, as pessoas estão morrendo, elas estão se intoxicando. Daqui a pouco elas vão pegar, sabe aquele Baygon verdinho antigo, que era o pozinho? Vão falar assim, porque é impossível, não. Eu tenho medo disso, eu tenho medo. Você Então, sabe? Você viu que o pessoal tacou fogo em umas torres de celular na Inglaterra? para não ser, eu não sabia disso, para não ser, isso é uma ignorância. O mundo está ignorante para não ser rastreado. Mas a melhor Sim. coisa é você ser rastreado. É a melhor coisa. Que nem todo mundo fala que é falta do. Tá violando o seu direito de ir e vir. Se você está doente, você está violando o seu direito de ir e vir? Não. Não, mas também teve essa, mas é que recente agora começou uma boataria. Tava falando de fake, você estava comentando sobre fake news, um boato de que o 5G de internet, Isso já saiu no Brasil. Eu já recebi. isso, surgiu junto com o coronavírus. Então tinha uma chance do 5G do celular para o coronavírus. Na Inglaterra, a pessoa efetivamente tacou fogo em torre de 5G para se proteger do coronavírus. Por causa Então, assim, disso, a gente tá num mundo que a gente não consegue nem checar, não consegue mais. É tanta informação junta que vem bombardeada. Então, eu tenho medo absurdo de pegar e esse negócio do Einstein, eu torço muito para que seja verdadeiro, eu espero, porque eu não consegui ler. Mas, assim, bom, saindo daqui eu vou ler e vocês leem também, então vai todo mundo saber. Se der certo, o máximo de testagem que a gente puder fazer, a gente consegue se planejar. Se planejar poder ajudar os outros. o Luiz Martinon, até explicando aqui, me interessa muito isso. Meu filho tem 15 anos e joga no Instituto Superação. Ah, que legal, porque o filho dele joga basquete no Instituto Superação, um instituto aqui muito conhecido. Um abração para os basqueteiros aí. Então, Bruno, a questão da fake news é muito triste. Eu falo para você que a minha irmã entrou lá na Itália 17 de fevereiro porque ela viu que as coisas dela trabalha com escola. E na Itália, quando você trabalha com basquete também, a escola fecha, então alguma coisa está acontecendo. Ela entrou dentro de casa, começou o bombardeamento de fake news, eu me isolei de tudo, nem televisão assisto. Eu leio jornais, alguns jornais, tento estudar, se eu quero alguma informação, eu já pego os artigos, porque eu também estou num grupo de exercício físico e Covid de alguns professores, e converso com meus professores universitários, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. E eu tenho um método de fisiologia de exercício, que ele é da saúde pública também, é uma área que eu estou me interessando futuramente, talvez eu vou querer trabalhar perante a isso, porque não adianta, nós temos que alertar a população o máximo possível. Então, os educadores físicos são também agentes de saúde. E mais do que tudo, você tem que estar atualizado. Então, tem coisas aqui que eu estou tentando entender, mesmo que é da medicina. Hoje eu estava estudando de novo, peguei o livro o cardiorrespiratório de novo para ler tudo de novo, para entender o que está acontecendo. Não é só para entender porque eu quero ficar falando para todo mundo, mas porque no futuro nós não sabemos o que vai acontecer, mas pelo menos eu sei que eu posso, se acontecer alguma coisa na minha mão, eu sei quais os procedimentos primários que eu posso fazer para socorrer uma pessoa. Bruno, eu agradeço pelas informações. Gostaria que você deixasse uma mensagem tua de quarentena. Todos os convidados deixam uma mensagem, uma reflexão sua pessoal, não da que você acha, que você pensa dessa quarentena para os seguidores, para nós aqui, por favor. Olha, a coisa mais bonita dessa quarentena, acho que foi o que eu vi, foi a rainha da Inglaterra que fez um comentário. Então, na verdade, eu acho que a gente já está sofrendo muito, a gente vai ter muita coisa ainda para passar,
mas a gente vai voltar a se ver, a gente vai voltar a encontrar nossos familiares, a gente vai se abraçar todo mundo de novo, então a gente vai se encontrar de novo. Falta pouco, a gente já passou do pior momento, daqui a pouquinho vai passar. Cada um está enfrentando um inferno pessoal, seja financeiro, seja ansiedade, seja distanciamento. Cada um está passando por uma coisa muito especial, muito particular. A gente tem que respeitar todas essas pessoas, só que está acabando. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir passar por isso e a vida vai voltar ao normal. Tenham fé. Muito obrigado. Então, a rainha da Inglaterra que passou por quanto? Ela passou a gripe espanhola, ela passou por tudo, gente. A mulher é forte, hein? Ela passou por tudo. E é verdade, nós temos que ter paciência, por favor, pessoal. Alertem entes queridos, porque agora parece que quando aparece o RG, o CPF do infectado ou do morto, as pessoas acreditam. Então, nós temos que alertar. Eu tento falar todo dia na rua. Quando eu vou comprar os bens essenciais, tem hora que eu sou grossa mesmo. Não toca aí. Você está pensando, eu falo mesmo. Não tem, já a minha paciência não é a paciência. As pessoas aqui em São Paulo têm que já tem informação. Só que não quer acreditar. Eu falo, tomou chá da Alice, porque é impossível. Porque não dá. Eu peço uma licencinha, Bruno, que eu tenho que... Eu sempre falo da live do outro dia, na live anterior, e amanhã nós estaremos com Regina Brandão, Psicologia de Esporte. Gente, vamos falar de Psicologia de Esporte, vamos falar da construção do atleta, do ser pessoa, como nós entendemos que nós falamos muito pouco isso aqui no Brasil, então será importante. Bruno, deixa aí, por favor, suas redes sociais, a rede do Respira, para as pessoas entrarem em contato, se tem dúvida, se tem gente do Brasil inteiro aqui, vai que acha um respirador, não sei aonde, e pode entrar em contato com vocês para trazer, para consertar isso, ou achar alguém lá perto da região, por favor. Sim, só tá fácil acesso. A sua Chará fez um trabalho espetacular lá de colocar, procurando até mesmo no Google, Respira Soluções. Respira.soluções. A gente está com página no Instagram, no Facebook, está na internet, com página também. E lá você vai ter lugar onde colocar o que você tem interesse, se é doar um aparelho, o que você está necessitando, se é consertar, o local que você está, e a gente vai fazer contato assim que puder. Respira Soluções, só procurar que a gente se encontra. Obrigada, doutor Bruno, obrigada mesmo. Eu espero te conhecer pessoalmente, né? Quando acabar tudo isso, ou quando amenizar, que acabar, nós não sabemos quando será. E obrigado pelos esclarecimentos. Os seguidores aqui gostaram também, isso é importante. Tivemos um pouco de entender da pandemia, do vírus, do respirador, que todo mundo acha que é aspirador de pó, não sei. E, fique em casa, como o Ibenor escreveu aqui, use máscara, fique em casa, cuide dos entes queridos. Obrigado, Respira Resoluções, obrigado a todo mundo que estão conosco ainda. E obrigada, doutor Bruno, foi ótimo. E estejam bem, eu estou orando para vocês que estão na linha de frente, consertando, trabalhando, porque nós precisamos de vocês. Obrigado e minha eterna gratidão. Valeu. Um beijão, pessoal, um beijão. Tchau, tchau, tchau.